Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre a luta do Maurício Ruff, que acontece agora no próximo sábado no UFC 325. Eu falei no vídeo de ontem quem era o favorito, né, que agora atualmente é o Ruff contra o Rafael Fiziev. Se você não viu o vídeo do card completo, só você voltar aqui no canal e assistir, porque tem tudo lá, inclusive as cotações e tal. Nesse vídeo eu vou pegar a última luta do Rafael Fiziev, que é o adversário do Ruff, e a gente vai dar uma olhada o que ele fez nessa luta. E essa luta é importante primeiro porque é a performance mais recente, segundo, é contra o Inácio Bahamondes, que é um cara mais alto do que o Fiziev, um cara muito habilidoso na trocação, então é um cara que, tudo bem, não é o Ruff, mas dá pra gente ver qual o comportamento do Fiziev contra um cara maior, com boa trocação e etc, tá? Então a gente vai ver o que dá para esperar contra o Maurício Ruff. Lembrando que quando a luta foi confirmada, o Fiziev era leve favorito. E eu dei minha opinião, inclusive, no vídeo de ontem, se eu acho realmente o Fiziev favorito ou não. Enfim, se quiser saber tudo, tá lá. Mas vamos aqui dar uma olhada. Então, eu peguei alguns trechos, tá, da luta do Fiziev com o Bahamondes, na ordem de como a luta aconteceu. Então, vamos dar uma olhada aqui no que ele fez, tá? Vamos lá. Começando aqui, ó, com a troca de base, tá? O Inácio Bahamondes é conhecido por fazer essa troca de base constante. O Fiziev também fez isso. Então, ele é habilidoso, luta nas duas bases, então ele usou isso contra o próprio Bahamondes, o que dificultou um pouco o Bahamondes em achar a distância. Então, é algo que dá para se esperar, tá? O Fiziev trocando de base. Aqui ele chuta por dentro, ó. Dá para ver então que ele troca constantemente de base e ele faz tudo dos dois lados. Então, ele usa isso para distrair você, ele ter o controle da distância, te confundindo, e ele usa bastante os chutes baixos, tá? Aí o Bahamondes chuta, só que dá pra ver, ó, que o Fiziev, eu vou voltando aqui, ó, ele tira a perna logo que o chute do Bahamondes sai, tá? Então não é que a perna, ó, ele tirando a perna, ó. Então não é que o chute do Bahamondes tirou necessariamente a perna dele. Lógico que pegou, mas pegou com muito menos pressão, porque, ó, ele já tira o pé do chão, então ele tirou o apoio ali e o chute acaba passando, tá? Aqui, ó, a aproximação, ó, dá para ver uma boa combinação, né? Vou voltar aqui também, dá para ver como ele é muito rápido, né? Porque, vamos lá, ele é menor, ele não tem envergadura maior nem nada do tipo. O Bahamondes ataca, ele já abaixa a cabeça, esquiva, joga a mão esquerda em cima, contra-golpeando, joga a mão direita no corpo, joga a esquerda de novo no corpo e no fim ele dá um passo não, né? Porque ele joga mais o tronco, né? Mas ele joga o tronco para trás e chuta o corpo, só que o Bahamondes conseguiu sair. Aqui mais um chute baixo, onde ele já levanta o joelho, ó, e o chute acaba não tendo a mesma eficiência, ó. Dá para ver como ele já vê a perna saindo e ele já tira dele também, ó. Então o chute praticamente não causa dano ali, né? Ó, troca de base, chute baixo. Ó lá, sai na distância. Você vê, ele é muito menor, mas ele troca de base, ele chuta e ele sai. Então, ele ataca, pontua e sai, não é atacado. Aqui um bom chute no corpo. Aqui acho que é uma boa ferramenta, tá? Para usar, até no caso do Ruff também, porque é um pouco mais difícil do Fiziev conseguir evitar, né? Tudo bem. Aqui ele toma esse chute, nas próximas tentativas ele já fica um pouco mais esperto, né? Ele segura, ou ele tenta dar um passo atrás, tem um desses chutes que ele sai meio de lado, então ele começa a ficar mais esperto. Mas realmente é um golpe que, mesmo que o Bahamondes erre, se ele não errar por muito, como a Valentina errou, só que o da Valentina foi rodado contra o Alexa Grasso, né? Dá pra ele ficar seguro, né? Então dá pra ele tentar acertar, se não acertar ele tá bem longe, então talvez não seja tão arriscado. Aqui, ó, um belo chute no corpo aplicado pelo Fiziev, né? Então você vê que ele é bem menor, mas aí o que ele faz, né? Ó, ele tá lá longe, olha a distância que ele tá. Então aqui ninguém se encosta. Aí ele entra, chuta o corpo, acaba recebendo a mão direita ali em cima, mas não era com pressão suficiente, né? E aí o Fiziev joga a mão em cima também, ó. Então ele conseguiu conectar o chute e não sofreu tanto. Mas eu botei esse momento aqui porque é importante que o Ruff, né, assim como o Bahamondes podia ter aproveitado, nessas entradas dele, porque ele vai ter que entrar para te atacar, não dá só para ele esperar e contra-golpear, que é o que ele faz a maior parte das vezes, né? Porque o cara é maior, então ele tenta não ficar atacando. Mas é você jogar esse golpe de encontro, você pegar o timing dele entrando e tentar jogar de encontro. No terceiro round, vai dar para ver como o Fiziev acaba sendo mais atingido, tá? Talvez por conta do cansaço, ou talvez porque o Bahamondes começou a pegar mais a distância e o timing, né? Aqui, ó, tentou o chute no corpo de novo, dá pra ver como o Fiziev estava um pouquinho mais esperto, né? Só que aqui foi rodado, né? Ó, eles dão um passinho atrás, então o chute pega na pontinha do pé, ele tenta segurar o pé, mas não consegue, e aí a luta continua. Aqui uma troca mais franca, né? Os dois acabaram cortando ao mesmo tempo. Ó lá, ele saindo. Isso aqui
tanto a mão quanto o chute agora é bom para ilustrar a noção de distância dele, né? Ele tá ali calculando para entrar. Você vai atacar, ele dá um passinho atrás, você erra o golpe. Ele vai entrar de novo. Você joga outro golpe, ele dá um passinho atrás, você erra o golpe de novo. Então, você fica constantemente jogando golpe no vazio, né? Isso é muito frustrante e cansa, né? Ó lá, de novo, passo para trás. Aí, ó, um belo chute com step, né, que a gente fala. Ele tava aqui na base, ó, ele pisa, joga o pé esquerdo lá atrás, inverte a base, né? Joga o chute na linha de cintura, pega logo abaixo do cotovelo ali e ele já volta para a base de destra de novo. Ó, troca de base, sai na distância. Ó lá, de novo. Você vê como ele é tudo muito frio, né? Muito calculado. Sai o chute, ele só mexe um pouquinho, pum, você erra. Você vai atacar de novo, vai andar, ele pum, anda para trás, troca de base. Então, é um cara muito difícil de ser atingido, né? É um nível de trocação muito alto. Mora 10 anos na Tailândia, né? Aí, ó, anda para trás. Aí, cara, aqui foi muito bom também, porque você tem que levar em conta o tamanho dele, tá? Então é difícil ele fazer isso aqui, ó. Ele tá aqui na base de destro, né? Ele ameaça o joelho aqui, ó. Ele sobe o joelho, o Bahamondes dá uma recuada, porque ele não sabe o que vai vir. Aí quando ele pisa no chão, ele avança jogando cruzado abertão, ó, e pum, pega certinho no queixo. E aí ele esquiva ainda depois do contragolpe do Bahamondes, né? Então, sensacional, né? Ele deu esse sprint e conseguiu atingir. A gente vê que quando o Bahamondes tenta dar esse sprint, ele não acerta o Fiziev, né? Então, o Fiziev é muito explosivo, né? Aí o chute no vazio, o Fiziev tem um bom reflexo, né? Olha lá, ele esquiva de vários e vários golpes aí durante a luta. Ó, aí também não pegou. Aí o Bahamondes tenta a queda, aí é um detalhe, né, que o Fiziev, como eu falei no vídeo de ontem, defende muito, muito bem as quedas. Aqui, ó, na luta mais clinchada na grade, ó, como o Fiziev é malandro, ele tá com o braço por cima, né, então ele solta o braço e pum, joga o cotovelo no rosto, só que o Bahamondes absorve bem, né, mas é uma cotovelada limpa na cara, pode acabar com a luta isso, né. Aí, ó, mesmo com 2 chutes em sequência, muito bonitos inclusive, né, o Fiziev ainda assim consegue esquivar. Ele sai de um, ele vai voltar, ele vê o outro, sai do outro e fica na distância. Ó, de novo do rodado, ele sai também. Aí ele tomou o chute baixo, porque ele estava entrando, né? Aqui os dois erraram. E aí o Fiziev golpeou a linha de cintura. Mais um chute na linha de cintura, dessa vez sem step, né? Tava de destra, ele só chutou direto mesmo, ó. E pegou, viu? Porque aqui tá sem som, mas dá pra ouvir que pegou bem ali. Aí aqui ele vem pra queda. Um detalhe, tá? Todas as quedas que ele deu nessa luta, ele joga a mão esquerda primeiro, tá? Ele joga a mão esquerda, ó lá. Tá vendo? Ele joga um cruzadinho fintado só, né? Ele não tá jogando pra acertar, pra distrair e pum, ele vai pra queda. Todas as quedas que ele fez na luta, ele fez isso, tá? Ele joga o cruzado. A última queda, ele só finta, ele não chega nem a esticar o braço, tá? Ele só joga o tronco, mas ele faz a mesma coisa. Ele faz o mesmo movimento do tronco e aí ele vai pra queda, tá? Então, ele sempre prepara a queda com algum golpe pra você justamente fazer o que o Bahamondes faz. Sobe a guarda, se encolhe, tipo, você tenta esconder o queixo e aí você acaba esquecendo, né? Das pernas, né, de fazer um sprawl, tal, de sair, enfim. Aí então consegue a queda de forma estratégica, tá? Porque esse round estava razoavelmente parelho, então ele quedou bem. Aí aqui de novo, ó, mesma coisa, ó, a outra queda, ó. Ó a mão esquerda de novo. Ele tá na guarda dele, ele joga o cruzado, ó. Dessa vez até tocou nos braços ali, né? Aí o Bahamondes, a reação é o quê? É se fechar. Aí ele se fecha, ele pum, vai na queda, nas pernas, né? E aí é muito difícil se defender. Então conseguiu a queda. E aí, final do round, né, pegou no timing ali a mão, conseguiu derrubar. Ó, de novo, chute baixo, ele tira bem a perna. Aqui é terceiro round, tá? Ó, aqui já começa a entrar um pouquinho mais dos golpes do Bahamondes, né? O jab, beleza, não entrou. O Fiziev foi contra-golpeado de esquerda, aí jogou a mão direita ali, ó. Pegou no pescoço, né? Mas pegou. Então aí você vai ver que ele ainda continua esquivando de muitos golpes, ficando na distância, tá? Continua lutando bem, ó, boa cotovelada. Porém, ele já começa a ter um pouquinho menos de reflexo para esquivar, ó. Aqui já entra a mão, ó. Mesma sequência simples, né? Ó, jab não entrou, mas o direto entrou. Aí o Fiziev movimenta. Aí ele também tenta contra-golpear, bom cruzado ali na resposta. Olha lá, esperto. Você vê, aqui o Bahamondes foi muito mais esperto do que nos outros momentos, né? Ele podia ter feito isso mais vezes, inclusive. Ó, ele finta o chute baixo, o Fiziev já levanta a perna para defender, ou seja, ele só tá com o pé no chão. Não tem como ele sair com um pé só, concorda? Não dá. Então ele precisa voltar o pé para depois sair. Só que quando ele tá voltando o pé, ó, ele tá para pisar no chão, o Bahamondes já, pum, explode para cima. Joga o jab, beleza, não tocou praticamente, só que o comprimento do braço, o tamanho do Bahamondes é muito maior. Então o Fiziev teria que já explodir para trás, mas não dá tempo, porque a mão já tá vindo, ó. E aí a mão, pum, acerta em cheio. Então
essa finta foi essencial para acertar. Se ele dá só o jab direto, o Fiziev sai, né? Então, como ele fintou e a reação do Fiziev foi aquela over, né? Foi demais, ele levantou muito a perna, ele demorou, né, para voltar o pé no chão, ter o apoio para sair. Então aí entrou o golpe, tá? Então é uma boa abordagem, tá? Na minha opinião, para acertar mais o Fiziev, né? Você fazer essas fintas, ainda mais de chute baixo, para tentar fazer ele tirar o pé do chão, porque com um pé só ele não vai ser ágil para sair. Porque o problema dele de acertar ele é esse, né? É a noção da distância e o reflexo, a velocidade que ele tem. Então é difícil você pegar ele. Agora, se você finta ainda mais chute, que você vai fazer com que ele tenha essa reação natural, instintiva que a gente que faz treino Muay Thai, né? Assim como eu também treinei, você tem essa reação natural. Você tá vindo o chute vindo, você já quer virar o joelho para fora, você já quer levantar também para não tomar, porque tomar chute baixo na panturrilha ou na coxa é horrível. Então é instintivo. Você vê o cara mexendo o quadril, você já pum, já levanta. Então aqui é muito bom fazer isso. Finta o chute baixo para ele ter essa reação de tirar o pé do chão. Aí você explode então com o jab direto, porque quem é alto consegue fazer isso, né? Tem envergadura, que é maior que Fiziev, dá para usar isso muito bem, tá? Porque o seu braço provavelmente vai chegar antes que ele consiga botar o pé no chão e sair. Aí, esquivando o chute rodado, como sempre, aí tentou a queda, mas ó como ele defende muito bem. Ele é mais baixo, né? Então é muito fácil para ele fazer esse sprawl na cara do cara que é mais alto, que tá tentando ir nas pernas ali. Então Bahamondes derrubou, aí mais show de esquiva, noção de distância, cruzado com o joelho, Bahamondes joga alguns golpes até consegue atingir, aí ele vai pra queda de novo, essa é a última queda que eu falei, né? Ele finta, mas não jogando o cruzado em si, ó. Ele joga o ombro, ó. Dá pra ver que ele... Você vê que ele faz o movimento do ombro, só que ele já faz se abaixando. Aí a reação do Bahamondes, né? Ó como ele tá com a guarda postada, o Fiziev ameaça o ombro ali, ó. Ó como o Bahamondes já se curva todo pro lado, achando que vai vir um soco, né? Tá se fechando. E aí vem a queda, não dá tempo de defender, ele toma a queda. Então, aqui é o último lance que eu coloquei. Então, o que a gente percebe aqui do Fiziev, tá? Boa noção de distância, como eu falei, muito reflexo, muita agilidade, excelente timing de contragolpe, versatilidade nos ataques, né? Tem cotovelo, tem chute baixo, tem chute alto, enfim, tem de tudo, dos dois lados nessa troca de base constante. Só que com o passar dos rounds, ele perde um pouco essa agilidade. Então ele começa a ficar um pouco com dificuldade de evitar os seus golpes, né? No começo ele evita muito, no final ele já começa a ficar um pouco mais lento. Então, se tiver essas fintas, né, para ajudar a acertar ele, ainda mais pro final da luta, e usar esses golpes longos, pode ser que consiga pontuar ali. Mas realmente, é um quebra-cabeça difícil, né, porque além de tudo, você não pode engajar demais na média, na curta ali, porque ele pode, até mesmo se você estiver na longa e quiser explodir para cima, ele pode pegar esse timing de jogar a mão e pum, entrar nas pernas e derrubar. E ele é forte, então ele consegue derrubar muito bem, né, ele usa essa agilidade para conseguir derrubar também. Então, por tudo isso que eu falei, né, ele é um cara muito bom na trocação, que tem as quedas de complemento, por tudo isso que eu acho ele um leve favorito contra o Ruff, como ele era, inclusive quando a luta foi confirmada. Só que isso acabou mudando, né? Quando eu gravei o vídeo ontem, o Ruff tinha se tornado o favorito. Pode ser que se inverta de novo até a luta começar, enfim. Então, é aquilo, né? Se você confia no Ruff, agora tá pagando um pouco menos, né? Agora, se você confia no Fiziev, tá pagando um pouco mais. Então, assim, tudo é aquilo vai da sua opinião, né? Mas é isso, tá? Minha torcida é pro Ruff, mas meu palpite, infelizmente, né, é pro Fiziev. Eu acredito que ele tenha mais ferramentas aí, mais chance, mais experiência, enfim, tudo que eu falei no vídeo de ontem. Mas é isso, comenta aqui embaixo. Assistindo esses momentos aqui, vocês acham que tem muita coisa para se explorar ou não parece que tem tanto e vai ser difícil? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!